Meio-dia, 23 minutos. Você está nos acompanhando ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Essa conversa que a gente vai ter agora, a gente está gravando em vídeo. Aí à tarde, até o fim da tarde, a gente libera ela pro canal de 60 minutos. E daí a gente vê como é que a gente libera melhor aqui. Essa junção foi mais para a gente conseguir fazer uma mesa redonda com o doutor em economia e coordenador do curso de economia da Unesc, doutor Thiago Fabris, que está aqui ao meu lado no estúdio da Som Maior. Doutor Thiago, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os teus ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui contigo. Está aqui conosco também, aí, virtualmente, o economista da FEComércio Santa Catarina, Pedro Henrique Pontes. Pedro, muito boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. E auditor fiscal da Receita Estadual e também diretor de comunicação do Sindifisco Santa Catarina, Sérgio Pinetti. Muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de discutir esse assunto tão atual. Essa mesa não é a única que eu vou fazer sobre isso. Amanhã talvez não seja uma mesa, talvez seja mais uma ou duas entrevistas, mas eu fiz questão de trazer pontos diferentes. Então estamos aqui com o Dr. Thiago para falar sobre economia, até pelo que o Caíto falou isso ontem, depois de eu marcar com o Dr. Thiago, mas eu achei ótimo, porque a primeira pergunta que eu faço, eu já vou abrir a discussão assim, é isso que aconteceu com Americanas, e levando em conta a cadeia que está ligada às lojas americanas, isso pode ter um impacto no PIB brasileiro? Isso pode ter um impacto no mercado nacional como um todo? Olha, sempre quando a gente tem rombos e incertezas, isso acaba afetando, mesmo que de forma indireta, né? Não sei te dizer o quanto isso pode afetar, porque acabei nem olhando modelos de impactos com relação a isso, né? Mas é uma grande empresa aí do comércio varejista, né? Que agora está em recuperação judicial, que vai ter que buscar alternativas aí com seus principais credores aí para buscar alternativas e voltar também aí na parte do mercado, né? Mas isso envolve uma série de cadeias produtivas, como tu colocou, né, o Arthur? Acho que o cerne da discussão também está em relação às operações que a Americanas fez, né? Que isso acabou causando todo um impacto aí no que diz respeito a indicadores, ações, incertezas que rodam também agora o mercado financeiro, né? E aí está relacionado com risco sacado, enfim, que é uma triangulação, né? Uma operação de crédito que acabou também beneficiando, entre aspas, né? Porque acabou estourando isso também, Americanas, indústria, né? Que fornece isso para ela, e os próprios bancos também, né? Eu acho que a discussão está mais algo nesse entorno, mas isso, Arthur, acaba afetando tanto os bancos, que são credores, tanto os debenturistas, né? Que têm debêntures das empresas, as próprias indústrias também, né? Que acabam fornecendo aí para as americanas. E aí a gente também tem um impacto mais direto também, que é no número de empregos, né, que essa empresa gera também, né? E aí nós precisamos ir acompanhando o que vai acontecer aí para ter um impacto mais direto, né? Mas isso acaba sendo substituído também por outras empresas, né? Se a gente observar uma falência aí das americanas, enfim. Acho que é mais ou menos nessa direção. Algo que chamou muito a atenção para a gente, Criciúma nos dá umas experiências que às vezes a gente não gostaria de ter, mas tem, né? A gente já teve, por exemplo, experiência de judicialização. Quando se fala de judicialização na política, a gente já tinha tido lá em 2013 com a eleição para prefeito. E está falando de recuperação judicial agora, a gente teve uma das maiores construtoras do estado, de Criciúma, entrou em recuperação judicial, que foi a Criciúma Construções. Então a gente já acompanhou de perto como é e o impacto na região de uma recuperação judicial. Mas tem uma diferença muito grande, que as americanas, elas estavam o tempo todo abertas, os dados estavam lá para ser conferidos. A Criciúma se ouvia falar um pouco antes do que aconteceria, mas como era uma empresa fechada, de capital fechado, não tinha que expor balanço nem nada, então não sabia-se exatamente. Nas americanas se sabia, mas não sabia, porque começou esse escândalo, eu vou usar a palavra escândalo, eu acho que se encaixa esse caso, escândalo, por uma informação de uma inverdade contábil de 20 bilhões de reais, que depois foram ver, não é isso, é uma dívida de 40 bilhões, o que é muito pior. E aí eu queria puxar para esse ponto,
o Sérgio, que é o representante do Sindicato dos Auditores Fiscais, para explicar para a gente como é que é feito esse controle, como é que é feita essa documentação, para a gente tentar entender como é que pode acontecer algo assim com as americanas, Sérgio. Boa tarde, inicialmente. Essa questão dos demonstrativos contábeis, dos balanços contábeis, em primeiro lugar, essa empresa é uma empresa de capital aberto e ela é bastante antiga, já um dos maiores varejistas do país. É um grande empregador, por ter uma rede de lojas enorme, espalhada por todas as unidades federadas. E como empresa de capital aberto, ela está sujeita a uma série de obrigações previstas na lei das Sociedades Anônimas, a Lei 6404, de 1976, e também a Lei de Mercado de Capitais, que é do mesmo ano. Essas empresas que operam, então, com debentures, com venda de ações no mercado, na Bolsa, elas fazem demonstrativos contábeis periodicamente e também estão sujeitas, pela sua característica de companhia aberta, à fiscalização de uma autarquia do Ministério da Fazenda, que é a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é, então, em última instância, essa instituição que tem a prerrogativa de acompanhar esses demonstrativos, de verificar, de normatizar a forma com que esses demonstrativos contábeis devem ser formulados, justamente para evitar inconsistências, né, na apuração de subcontas ou contas específicas, para que não existam distorções em relação a informações financeiras sobre a situação financeira dessas companhias. E a gente sabe, lendo as reportagens recentes, que na CVM existem 5 procedimentos abertos em relação a essa empresa, né? Alguns já têm, digamos, 3 ou 4 anos, 3 deles correm sob sigilo, então ninguém tem acesso, fora os próprios auditores da CVM e a empresa interessada. E um deles foi justamente protocolado por uma associação que representa os pequenos acionistas da empresa. Então, esse caso de demonstrativos financeiros de companhias abertas é algo que tem uma história, né? Já não é a primeira empresa que passou por esse tipo de inconsistência. Se a gente olhar a história recente dos últimos 20 anos, 23 anos do capitalismo moderno, né, digamos assim, Sim. A partir da década de 1990, os anos 2000, a gente vai perceber que esse tipo de inconsistência na elaboração dessas demonstrações já ocorreu em outras ocasiões, em outros países, né? Tem um caso enigmático, que é o caso da Enron, nos Estados Unidos, da WorldCom, da Tyco, que foi ali por volta de 2001, e justamente esses balanços eles apresentavam inconsistências que davam uma percepção errada ao mercado quanto à real saúde financeira da empresa, a real situação financeira da empresa. Então, artificialmente, essas demonstrações contábeis atribuíam valor para essas empresas que elas efetivamente não tinham, né? Então, era uma metodologia de valoração de ativos que se demonstrou incoerente com a realidade financeira dessas empresas. Aí teve todo aquele escândalo, essas empresas se desintegraram, a própria empresa que na época emitia os pareceres quanto às demonstrações contábeis obrigatórias, essa empresa foi desmantelada, né, porque realmente se constatou, segundo a investigação americana, que essa empresa não cumpriu o seu papel na fase de auditoria dessas demonstrações contábeis, né? Mais recentemente, em 2008, 2009, nós tivemos algo semelhante, embora que afetou empresas do mercado financeiro, né, a crise do subprime, e ali a gente teve também uma falha das empresas de rating, que atribuíam um valor para determinados títulos, uma classificação muito alta, uma confiabilidade muito alta em relação a alguns títulos que eram comercializados
na Bolsa Americana, por exemplo, e que, na verdade, eram papéis sem valor, né? Isso também levou a consequências gravíssimas. 3 ou 4 das maiores financeiras americanas, né, nos dias subsequentes desse final de 2008, elas se tornaram insolventes e isso contaminou todo o mercado americano, contaminou inclusive instituições financeiras brasileiras da Europa e assim por diante. Então, essa questão desses demonstrativos em companhias abertas é fundamental, né? A CVM tem a prerrogativa de editar normas e de fiscalizar o cumprimento dessas normas, fiscalizar o cumprimento dos gestores dessas empresas no mercado, para evitar certas práticas que podem ser fraudulentas. Isso também é apurado por procedimento específico da CVM, que também tem a prerrogativa de aplicar penalidades, inclusive penalidades bastante pesadas, como inclusive a proibição de gestores de atuar por até uma década, coisas desse tipo, né? Então existe todo um mecanismo de fiscalização. Deixa eu só esclarecer uma questão aqui. A sua função é auditor fiscal, então é auditoria para ver o lucro para gerar os tributos, assim, falando bem raso, assim, falando bem objetivamente. Esse tipo de acontecimento, esse tipo de falha contábil que aconteceu, não teria nenhum objetivo, não teria nenhuma vantagem tributária, né? Então, seria mais algo de impacto em valor de negócio da empresa no mercado voltado para a Bolsa principalmente, certo? Questão tributária não teria nenhuma vantagem por um erro como esse, né? Levando em conta como erro, né? Não como uma manipulação. A minha atuação específica da circulação de mercadorias, né? E aí seria entrada e saída de mercadorias, pagamento dos tributos incidentes, principalmente ICMS, né? E as companhias abertas de grande porte, além, como essa empresa é comercial, como tantas outras, elas têm toda uma questão de formalidade, tanto na aquisição, na venda de mercadorias, e também na apuração dos impostos incidentes. Os impostos estaduais incidentes, especificamente sobre o comércio, basicamente se trata do ICMS. Nesse aspecto, eu diria que as grandes companhias do varejo, elas são muito formais, tá? É precipitado eu afirmar se houve ou não um prejuízo na área do ICMS em relação a essa inconsistência contábil, tá? Pela nossa experiência, muito provavelmente não. Por quê? Porque essa empresa, ela registrou formalmente todas as suas aquisições e também formalmente todas as suas saídas de mercadorias, fazendo apuração, declarando e recolhendo os tributos incidentes. Só que, no âmbito dos tributos federais, na contabilidade, aí sim você precisa examinar com mais cuidado. E esse âmbito de fiscalização dos tributos incidentes sobre lucro ou sobre faturamento, tem o caso do PIS e COFINS, depois o imposto de renda, que incide sobre o lucro apurado dessas companhias. Então, isso é do âmbito da Receita Federal. E aí é necessário examinar com cuidado se dentro dessa prática de manipulação, digamos assim, dos demonstrativos contábeis da empresa, se houve ou não um prejuízo para a arrecadação federal, tá? Então, a gente precisaria examinar isso. Sim. Deixa eu puxar agora o terceiro elemento que eu trouxe para a conversa. Tá falhando. Tá falhando por conexão aqui do Sérgio, mas deixa eu puxar agora para a conversa o Pedro Henrique Pontes, que é economista da FEComércio, e aí falando em nome da FEComércio, que é um setor que eu até vou fazer um breve histórico, desde começo de 2021, talvez metade de 2020, não, talvez começo de 2022, metade de 2020, a gente já está em 23, né, o tempo voa. O varejo, que em 2019 a Via Varejo ia triplicar. A Magazine Luiza era o melhor investimento que você podia fazer na Bolsa, porque a gente tinha ficado milionário investindo em Magazine Luiza. E então o varejo estava, Americanas também estava muito bem cotada, estava explodindo, era onde você tinha que investir. De um ano para cá, a Magazine Luiza perdeu 80% do valor de mercado, a Via Varejo por aí também, 80%, 85% de valor de mercado
e aí vem pessoas grandes como o Barsi e falam que varejo não dura, que o varejo vai quebrar, não sei quando, mas vai quebrar. Isso ele falou. Então, a gente já estava num cenário em que as empresas do varejo elas já estavam apanhando muito, as opiniões eram muito negativas. Aí acontece um caso como esse, eu quero saber como é que isso impactou no setor do varejo, no setor do comércio. Olá, boa tarde a todos novamente. Bem, é uma posição muito delicada, né? A gente falar como é que o setor todo do varejo é impactado por essa posição atual das americanas e, como você bem lembrou, né, desse desempenho de mercado que as empresas de capital aberto vinham demonstrando ali antes da pandemia e agora no último ano. Bem, em termos gerais, para a gente contextualizar, a gente pode começar pelo seguinte, por onde você começou. Antes da pandemia, o comércio no Brasil ele vinha numa crescente, ou seja, nós vínhamos retomando alguma atividade de volume de vendas, de recuperação de empregos, de recuperação de preços, e não estávamos vivendo no processo inflacionário. Então, naquele momento, ali 2018, 2019, o comércio brasileiro, em geral, e de Santa Catarina também, mas o comércio brasileiro vinha numa crescente positiva, tanto de geração de empregos quanto de expansão de venda de produtos e, consequentemente, de recolhimento de tributos e de faturamento. Com a crise, né, com a pandemia, né, em 2020, esse cenário muda. E o que acontece? O comércio tradicional que nós conhecemos, o varejo tradicional, ele foi muito impactado, principalmente naqueles momentos de lockdown. Então, o que aconteceu é que o ser humano precisa comprar as coisas. E o comércio é quem tradicionalmente fornece as coisas que o ser humano precisa comprar. Então, nós assistimos o surgimento e até mesmo o aperfeiçoamento de novas modalidades de compra, que não necessariamente estavam, no primeiro momento, dentro do guarda-chuva tradicional do comércio, que foi o surgimento das empresas que prestam serviços de alimentação, principalmente relacionados à alimentação pronta, mas também de alimentação delivery e todos os outros produtos, né, que a gente pode imaginar, seja eles bens duráveis ou não duráveis. Então, nós estamos assistindo esse aumento, né, da participação dessas empresas. Essas empresas não necessariamente tinham como atividade principal o comércio de bens e serviços. Elas muitas vezes estavam associadas a atividades relacionadas a transporte, logística. Então, aí, nesse momento, a gente já começa a ver uma diferença. Porque as empresas que são listadas, né, que têm classificação econômica principal como atividades comerciais, elas vão ter um certo padrão de comportamento, um certo padrão de um certo perfil, seja na análise do mercado financeiro, seja na análise tributária, seja na análise que a gente realizar. O que acontece é que com essa mudança, com o fortalecimento dessas empresas que tinham uma característica mais voltada para a logística, mais voltada para transporte, atuando de forma séria e de forma legal, não estou falando que eles atuaram de forma ilegal, atuaram de forma legal, mas dentro de um escopo que antes a gente enxergava que era o escopo do comércio, do varejo. Então, isso tudo foi, de alguma forma, impactando o desempenho econômico dessas empresas do varejo, e isso foi sendo digerido pelo mercado aí nos últimos 3 anos. Uhum. Entretanto, né, esse processo, às vezes, ele não é muito calmo, ele é um processo que gera algumas rupturas. Então, a gente viu, como você bem falou, empresas como a Via Varejo, a Magalu, tendo desempenhos maravilhosos em um momento e em outro momento desempenhos não tão bons. O mercado financeiro, ele é assim. Então, quem investe no mercado financeiro tem que saber que o mercado pode ter crescimento rápido, mas também pode ter crescimento lento. E, ao mesmo tempo, é verdade que pode ter uma queda muito rápida ou ter uma queda lenta. O que acontece, né, quando a gente começa a pensar numa grande empresa do varejo como a Americanas, que entra numa situação muito complicada, por quê? Porque a própria empresa está em risco.
O que nós temos assistido é que, com o processo de judicialização, né, de recuperação judicial que foi instalado, a gente não tem certeza que a empresa vai sair ilesa. Na verdade, se a gente pudesse apostar alguma coisa, né, seria, olha, algum dano acontecerá. Só não sabemos se o dano vai ser um dano total, se a empresa vai de fato ir à bancarrota, ou se vai ser um dano que não tão grave, ou seja, a empresa vai ter uma perda aqui, um desempenho ruim ali, mas no próximo ano começa a recuperar. Isso a gente não sabe. Seria leviano a gente apostar alguma coisa sobre isso, porque o que está acontecendo são que nós estamos, até agora, como o Thiago e o Sérgio bem lembraram, nós estamos trabalhando com a hipótese de que as inconsistências contábeis, elas são uma suposição verdadeira. Então, se isso é verdade, se as inconsistências contábeis são verdade, aí a gente está conseguindo caminhar um pouco. Mas, se não fosse, e o que está acontecendo aqui toda semana, quase todo dia, né, estão aparecendo novos elementos, então a gente não consegue precisar. Mas devo falar que o varejo, né, em si é um grande empregador. Sim. Então, a gente não pode esquecer que as lojas americanas contratavam funcionários diretamente, mas também contratavam serviços indiretamente. Então, muitas vezes a gente passa na loja americana ou qualquer outro comércio e vê uma pessoa limpando o estabelecimento. Aquela pessoa não é funcionário direto de uma empresa terceirizada. Sim. Muitas vezes, outros serviços relacionados à segurança, outros serviços relacionados até mesmo a atividades um pouco mais elaboradas, como gestão de estoque, fluxos financeiros. Às vezes, a gestão desses serviços pode ser feita por empresas terceirizadas. E é aí que repousa o perigo. Por quê? Porque essas empresas terceirizadas, muitas vezes, elas atuam, como a gente gosta de falar no linguagem de mercado, elas atuam alavancadas, ou seja, elas contratam as pessoas para prestar o serviço quando elas têm um cliente interessante, um cliente que é forte, um cliente potencial. E, nesse caso, essas empresas que estão ancoradas nas lojas americanas, caso elas comecem a ter atraso de pagamento, como já foi noticiado, ou até mesmo dificuldades para receber os seus haveres, elas podem, infelizmente, terem complicações sérias, que podem levar, inclusive, à demissão e redução dos seus trabalhadores. Então, isso é um dano muito, muito severo à economia, porque são empregos, são pessoas, e não está localizado no setor de varejo. Ele espalha para o segmento do setor de serviços. Então, sim. Isso deve ser acompanhado com muita atenção. Inclusive, deixa eu emendar uma outra pergunta para ti. A gente sabe, por experiência, que existem fornecedores. Quando tem uma empresa muito grande como essa, não é só Americanas, a Magazine Luiza deve ter uma situação parecida, tem fornecedores que dependem dessa empresa, que eles se deram bem, criaram uma relação boa, e 40%, ouvi falar que existe uma de 40%, 50% da produção vai para Americanas. Então, tu puxa isso, corta esse contrato, a empresa pode quebrar. Como é que a FEComércio está tratando disso? Tem falado com fornecedores? Tem falado tem visto alguma possibilidade daqui a pouco um fornecedor que atende várias empresas, várias redes, mas por conta da Americanas, por ter muito ligado a Americanas, ele quebrar e ficar desabastecido o resto da rede? Existe esse estudo já desse efeito cascata? Nós não temos esse estudo ainda. Como eu falei, é algo muito recente, que as informações ainda não são tão precisas. Então, realizar um estudo agora com base em muitas suposições pode até ser danoso e perigoso, porque a gente pode chegar a conclusões que podem ser muito diferentes da realidade. Então, não vale a pena a gente fazer um estudo dessa profundidade em cima de suposições, né? Agora, a sua pergunta é muito interessante. Por quê? Porque o que está acontecendo é que eu falei dos fornecedores que são alavancados, né, que estão expostos a essa situação muito perigosa, mas também tem um outro segmento do comércio, e aí é do varejo mesmo, que também está exposto ao caso das Americanas, que é o seguinte: muitos pequenos varejos utilizavam a Americanas ou as similares, né,
como fornecedores. Então, em vez do pequeno varejo ter acesso a um atacadista ou a um distribuidor, ele acabava utilizando Americanas como esse distribuidor dele, como esse fornecedor dele. E com essa dificuldade que a Americanas está mostrando, esses pequenos negócios podem ser impactados. Primeiro, por desabastecimento. Segundo, por alterações no preço, ou seja, dar um exemplo hipotético, né? Se o pequeno comerciante estava acostumado a pagar R$2 em um produto e agora ele vai ter que pagar R$3, em média, é um impacto significativo. E muitas vezes ele não vai conseguir absorver isso na sua margem, então ele vai ter que reajustar preço. E nós sabemos que nós já passamos por um processo inflacionário sério no último ano, né? Principalmente nos 2 últimos anos. Então, isso pode gerar, sim, algum resquício inflacionário, principalmente ao pequeno comércio, que estaria alavancado. Agora, vale a pena dizer também, Arthur, que no comércio não existe vácuo. Essa frase não é minha, o Abílio Diniz disse isso há poucos dias, mas ela é extremamente verdadeira. As pessoas precisam comprar. Os fornecedores, eles têm e eles precisam vender também. Então, se por acaso uma grande empresa como a Americanas for perder no mercado, ela for saindo do mercado, outro agente econômico ou outros agentes econômicos, outras empresas, deverão ocupar esse espaço de alguma forma. Pode ser que ocupe rapidamente, pode ser que ocupe mais lentamente, mas vão ocupar, porque as pessoas precisam comprar os produtos. Então, precisa de alguém, precisa de uma empresa que ofereça esse serviço. Então, é possível que, de alguma forma, haja um ajuste aí. Entretanto, esse ajuste pode ser um pouco perigoso, né? Porque quando se trata de empregos, a gente sabe que o ajuste não é tão rápido quanto outros tipos de ajustes econômicos. Sérgio, deixa eu passar um ponto agora. Já aconteceu, a gente estava falando do que aconteceu, do que pode acontecer, mas agora eu quero falar do porquê aconteceu. Isso que aconteceu com Americanas pode causar alguma alteração no protocolo, nas regras dos balanços fiscais, do protocolo de auditoria? É possível apontar alguma falha, algum buraco, alguma brecha que tem que ser tapada para que isso não aconteça mais? Sem dúvida, Arthur. Historicamente, se a gente olhar esses processos falimentares ali dos Estados Unidos em 2001 e também a crise do subprime, os estudos, tem vários trabalhos sobre isso, né? O Thiago é doutor nisso. Então, existe toda uma proposição de regras anticíclicas, digamos assim, né? Uhum. Então, o que os organismos de controle, as instituições de controle propõem, né, logo após a ocorrência desse tipo de inconsistência, desse tipo de problema, é justamente um aprimoramento das regras por meio de edição de normas que vão, digamos, tender a ser anticíclicas, reduzir a probabilidade de ocorrência desse tipo de problema. Você vai aprimorar as normas que regulam os procedimentos de auditoria, vai estreitar, digamos assim, a precisão desses demonstrativos contábeis, também por meio da edição de normas, que vão fazer uma série de indicações de como apropriar corretamente determinadas operações, digamos assim, frente a instituições financeiras ou na própria decisão de gestores e assim por diante, na elaboração desses demonstrativos, na forma de examinar os demonstrativos, né, da auditoria independente, que é o caso. Então, sim, é o que tem acontecido, mas infelizmente não tem sido suficiente. Então, a gente diz sempre, do ponto de vista do fisco e das instituições que, em geral, têm essa prerrogativa de fiscalização de mercado, de empresas, é que sim, que existe uma necessidade constante de aprimoramento da norma, da técnica de fiscalização, né, para evitar que isso aconteça. Então, o trabalho dessas instituições, como é o caso da SEC nos Estados Unidos, da CVM no Brasil, da ESMA lá na Europa, e dos fiscos em geral também,
é saneamento de mercado. Então, a nossa atividade, ela torna os mercados mais saudáveis. Então, tanto na hora de editar a norma, quanto fiscalizar o cumprimento das normas, é fundamental que essas instituições elas tenham estrutura, que elas tenham poder e que elas tenham alcance para poder perceber se alguma inconsistência está se manifestando e coibir isso o quanto antes. Aqui em Santa Catarina, o nosso fisco, a gente sempre diz assim, a gente prefere sempre atuar de forma preventiva, identificar o mais rápido possível a ocorrência de um desvio, no nosso caso, em relação à apuração do ICMS, né? No caso da Receita Federal, os tributos federais, no caso da CVM, esses desvios na hora de elaborar demonstrativos, na hora de publicá-los, de analisá-los e assim por diante. Então, é fundamental que isso ocorra, né? Nós gostaríamos sempre que isso acontecesse sempre de forma preventiva para evitar que esse tipo de problema contaminasse o mercado, tornasse o mercado de valores volátil, né, nervoso. Isso leva a comportamentos não racionais por parte dos agentes econômicos, e isso pode se alastrar, né? Isso é um risco. Isso aumenta o risco da volatilidade do mercado em vários aspectos. Foi o que aconteceu em 2001, aconteceu em 2008, 2009, e agora, nesse momento no Brasil, ocorreu sim uma certa volatilidade da Bolsa. Ela está operando assim de forma muito cautelosa. Sim. A gente vê aí está se mantendo ali em observância acima de 110 mil pontos. Então, digamos que o impacto agora ainda é relativamente pequeno, mas é fundamental que essas instituições operem o tempo todo, de preferência de forma preventiva. Esse sempre foi o nosso pensamento, né? Fortalecer a instituição fiscalizadora, melhorar o regramento, a norma, e aplicar isso o mais rápido possível. Não deixar que essas inconsistências, como foi noticiado na primeira nota ao mercado, elas estavam presentes ali aparentemente nos balanços já há pelo menos 4 anos, né? Sendo possível que isso tenha se iniciado há 10 anos. Então, assim, isso é um tempo muito longo, né? Essa correção deveria ter ocorrido em termos de meses no máximo, né, para evitar isso. Essa é a nossa ideia quanto ao papel das instituições fiscalizadoras. Certo. Doutor Tiago, tendo isso posto, questão tributária, como explicado agora pelo auditor Sérgio Pinetti, é algo que vai ter que ser revisto mesmo. Eu estava conversando com uma pessoa que trabalha diretamente com crédito às empresas, fomenta empresas, eles estão redesenhando os protocolos deles por conta disso. Então eu queria ouvir de ti, saindo do setor do varejo, como a gente conversou com o Pedro aqui, para o setor da economia, porque a gente está falando de uma empresa de varejo, mas a gente está falando de uma grande empresa que movimenta a economia e vem muito de credibilidade. O que a gente pode esperar de efeito para agora na economia de crédito na praça, de as pessoas confiarem ou não nas empresas, de o investidor confiar ou não? O que pode ficar de sequela? Bom, Arthur, eu acho que tocou numa palavra e que isso é bastante importante quando a gente trabalha com a parte de economia e diz respeito à parte da credibilidade, né? Acho que o Sérgio e o Pedro já colocaram isso também, né, de forma bastante clara. Eu só gostaria de ressaltar também que na parte do mercado de financeiro, especificamente, a gente também tem níveis de governança corporativa. E vai lembrar que a Americana estava no novo mercado, né? O novo mercado é um dos níveis mais elevados de transparência, né? Então, quando a gente faz algum tipo de análise de decisão, tanto quanto de investidor, ou para ver saúde financeiras de empresas, a gente pressupõe que os dados ali lançados, eles estão transparentes, né? E é o que parece, o que não estava, né? Pelo menos da forma como foi colocado, né? A velocidade como isso foi divulgado, né? A velocidade como o novo CEO também ele assumiu um cargo e também já colocou isso, também me causa alguns questionamentos também, né? Porque foi muito rápido também.
A gente tem algumas ideias do que pode ter ocorrido, né, nessas operações aí de risco sacado, Sim. de covenants, da emissão de debêntures, enfim. Então a gente imagina como isso ocorre, né? Sim. E a gente sabe que isso impacta nesses indicadores impactam em decisões, e as decisões elas precisam ser previsíveis, né? Isso causou uma grande euforia no mercado, né? Se a gente for pegar o acumulado aí dos últimos nem de 12 meses, né? A gente foi no dia 11 para 12 ali, nós estávamos com uma cotação em torno de R$12. Ela chegou a 0,71 centavos. Então, uma queda aí de mais de 90% no que diz respeito. Do dia 11, exatamente, chegou a 71 centavos. A 71 centavos. Então, a gente tem uma variação de mais de 90% com relação às ações. Isso causa uma grande euforia também e irracionalidade econômica também. Né? Por quê? Porque a gente não tem parâmetros de decisão. Né? Agora, com relação a crédito... Deixa eu só aproveitar rapidinho, só para ver como às vezes coisas pequenas, que parecem pequenas, são gigantescas. Quem comprou 71 centavos no dia que estava 71, que era dia 20... duplicou o investimento, porque agora está 2,8. Sim, aí tem que levar em consideração também a quantidade de ações que foram compradas, a liquidez também dessas pessoas que querem comprar ou não. Então tudo isso também... Eu não estou nem falando para fazer, mas olha o que acontece. Isso. E já teve questionamentos também de colegas meus, né? Não é a hora agora de comprar. Assim, olha, é muita incerteza agora para a gente comprar. Não, mas vai vir um grande fundo que vai bancar, tal. Se calma. Nós temos primeiro um anúncio de 20 bilhões, né? Com relação aí à troca de contas, né? De dívidas financeiras para abatimentos de fornecedores. Daqui a pouco isso já se transformou em 42 bi, sendo a gente tem um patrimônio aí das americanas algo em torno aí de 16 bi, enfim. Então é algo que precisa ser bastante analisado, né? Agora entrando em recuperação judicial, enfim. Então ela ainda está instável, né? Sim. Com relação ao mercado de crédito, Arthur, eu olho muito para grandes questões macro, que eu acho que as questões macro que acabam impactando os níveis de crédito, né? Obviamente que a gente tem sempre tem no mercado de crédito, né, um problema aí de informação assimétrica, né? Os bancos que pedem bastante documentos para eliminar esse problema aí de informação assimétrica, né? E as empresas, né, que querem e precisam desse crédito por vários motivos, né? Sejam para expandir investimentos, sejam para financiar capital de giro, enfim, né? Então elas precisam para rodar toda essa roda econômica, né? Então a gente precisa acompanhar aí as questões relacionadas à parte de juros também, de políticas monetárias também que vão ocorrer hoje na Super Quarta também, né? São essas questões aí que estão relacionadas a crédito. Agora, no que diz respeito a normas, padrões, acho que isso acaba sendo revisto. O Sérgio colocou isso de forma bem didática e transparente. Acho que também vai ser revisto algumas coisas para que isso não ocorra mais. Inclusive essas operações relacionadas à parte do risco sacado também. Acho que deve ter alguns outros tipos aí de normas, né, para tornar isso mais transparente aí, tanto para a empresa, né, para investidores, para instituições que regulamentam todo esse tipo de mercado, como a CVM, por exemplo. Acho que é mais ou menos essa ideia aí. Queria agradecer muito, já cheguei estourando o tempo, já é 1 hora e 1 minuto, tem um bloco comercial ainda para rodar, mas queria agradecer aos três por terem participado comigo. Eu só vou fazer uma explicação rápida aqui para quem está acompanhando e não conhece esse termo do risco sacado. O risco sacado, em termos bem simples, é o seguinte: quando uma operação de troca de recebíveis, que é chamada no mercado normal, no dia a dia, troca de recebíveis, a empresa, eu tenho algo a receber do Eduardo, por exemplo, que está operando o vídeo aqui, eu tenho algo a receber do Eduardo em 10 parcelas. Eu pego essas 9 parcelas e passo para a empresa de fomento, que vai me emprestar o dinheiro. Eles me pagam antes, com deságio, eu recebo menos dinheiro, e eles têm o direito de receber por mim. O que é o risco sacado? O risco do Eduardo não pagar. Esse é o ponto. Então, os fundos de investimento em crédito privado são baseados nesses papéis. Os FDICs. Que são os FDICs. Então, se você for investir na bolsa com um fundo de crédito privado, é basicamente isso. Qual que é o risco? A empresa não pagar. Os debenturistas são a mesma coisa. Se a empresa não pagar, você não tem o seu dinheiro. Então, é isso que é o risco sacado. É aí que entra a questão de crédito, que a gente vai tratar num outro programa, porque esse aqui já fechou. Estou muito feliz de ter voltado aqui aos 60 minutos diário, ao programa mesmo. A gente vai continuar fazendo outras coisas, outros materiais. Sexta-feira tem uma entrevista especial
com o Igor Drude aqui. A gente vai abrir mais ainda o chat GPT. Amanhã a gente fala mais de americanos, vamos falar dos fundos imobiliários, que também tiveram um impacto forte nas americanas. Mas por hoje é só. Eu volto amanhã ao meio-dia. Até mais.